Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 para ir ao YouTube, Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram, endereço geral Paulo Roberto Maciel, Maciel você chega também ao Facebook e ao blog. Liturgia referente ao domingo, 14ª semana do tempo comum, dia 6 de julho de 2025, no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao evangelho escrito por São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos, conforme eu estou exemplificando aqui, é verde. Eu sou animador e leitor litúrgico da Igreja Católica em meu município, tercista e um estudioso dos assuntos da nossa Igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. No rito do domingo da 14ª semana, do início da 14ª semana do tempo comum, temos a missa própria com o Glória, eu creio, o prefácio de domingo. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículos do 10º ao 14. Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela todos vós que a amais. Tomai parte em seu júbilo todos vós que choráveis por ela, para poderdes sugar e saciar-vos ao seio de sua consolação e aleitar-vos e deliciar-vos aos úberes de sua glória. Isto diz o Senhor, eis que farei correr para ela a paz como um rio e a glória das nações como torrente transbordante. Sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei e sereis consolados em Jerusalém. Tudo isso haveis de ver, e o vosso coração exultará, e o vosso vigor se renovará como a relva do campo. A mão do Senhor se manifestará em favor de seus servos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo 65 na Bíblia Vulgata ou 66 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 3º A, 4º ao 5º, 6º ao 7º A, 16, 20, refrão, versículo 1º. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Repitamos, aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O mar ele mudou em terra firme e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar, vou contar-vos todo bem que ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus, que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Repitamos, aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos do 14 ao 18. Irmãos, quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. O que conta é a criação nova. E para todos os que seguirem esta norma, como para Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos,
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho escrito por São Lucas, que foi secretário do apóstolo São Paulo, foi médico, foi convertido pelo próprio apóstolo São Paulo. O Evangelho de Lucas é o terceiro do Novo Testamento, capítulo 10, versículos do 1 ao 12, do 17 ao 20, ou então do 1 ao 9. Tem essa opção. Vamos primeiro aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. A paz de Cristo reine em vossos corações, ricamente habite em vós sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, antes ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Bem, Cristo nos convida a celebrar o memorial de sua paixão, morte e ressurreição, a fim de que nos unamos ao amor que da cruz ele derrama sobre o mundo como torrente transbordante. Alimentados pela palavra e pela Eucaristia, seremos fortalecidos para a missão e poderemos assumir com vigor o compromisso de construir uma sociedade nova, onde os desejos de paz, alegria e vitória sobre o mal se tornem realidade. Temos aqui a reflexão do livro Liturgia Diária. Olha, o povo está de volta do exílio da Babilônia, segundo as leituras de hoje. Agora, a tarefa é reconstruir o templo e a cidade e organizar a comunidade. Diante dessa difícil missão, o profeta Isaías dirige ao povo palavras de consolo e esperança, pois Deus, retratado como mãe que ama e acolhe, promete um futuro de paz e alegria, do qual participarão todos os povos. É todo um clima de otimismo e alegria que o profeta Isaías busca passar para o povo. Na segunda leitura,
na carta de São Paulo, concluindo sua carta aos Gálatas, o apóstolo dos gentios procura superar as discriminações por motivo de etnia e mostra que o motivo de seu orgulho é a cruz de Cristo, centro do Evangelho. Em outras palavras, o apóstolo declara que o motivo de sua glória não consiste na observância rigorosa das leis, mas em Cristo crucificado, que o tornou nova criatura. No Evangelho de São Lucas, além dos 12 apóstolos, Jesus envia outros discípulos que o acompanhavam. Eles já devem ter aprendido a proposta do Mestre, pois foram enviados à frente dele. Nesse envio, recebem algumas recomendações: serem mansos no meio de lobos, assumir atitudes de pobreza e simplicidade, serem portadores da paz, contentar-se com o que lhes oferecem, dar atenção especial aos necessitados. O objetivo primeiro é o anúncio do reino. Temos também aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho uma explicação. Vamos lá. Quanto mais soubermos de explicações dos textos bíblicos, melhor, né? Em ocasião anterior, Jesus enviou os 12 em missão na Galiléia. Agora envia os 72 discípulos a evangelizar a Judéia. Ele diz: peçam a Deus mais missionários para a grandiosa obra. Devem levar a paz também aos ambientes hostis, mas não perder tempo com pessoas de má vontade. Sacudir a poeira dos pés é sinal de condenação. A tarefa deles é a mesma de Jesus: anunciar a boa notícia do reino e curar os doentes. Ao voltar da missão, repletos de alegria, relatam a Jesus que, em nome dele, conseguiram libertar as pessoas das amarras que as oprimiam. Jesus lhes fala de uma alegria ainda maior, isto é, da experiência interior de sentir-se filhos amados de Deus. Deus ama e dá vida a todos que aceitam e anunciam seu projeto. Mais uma explicação aqui do livro Palavra e Vida. Vejamos o que está escrito para nos aprofundarmos. Aqui nós temos o Alexio Divina, é a leitura orante. A leitura proposta é: Jesus disse-lhes: vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder para pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Meditação. Satanás, serpente e escorpião são símbolos do mal. Parece fácil o caminho que deveremos seguir para chegar à perfeição, mas na prática não é assim. Sabemos por experiência própria como é difícil vencer um vício. Jesus, porém, nos assegura a sua graça e fala do resultado feliz de quem se esforçar e lutar até o fim. A oração sugerida é: Senhor, que eu compreenda os que erram sem os condenar, porque eu também sou pecador. A ação proposta na Alexio Divina, a leitura orante: não desanimarei na luta contra a violência, o ódio, a injustiça, porque Jesus me prometeu a vitória. Não sei, vou passar mais uma reflexão, hein, gente? Porque quanto mais reflexão, mais nós compreendemos a palavra de Deus. Então vejamos aqui no anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus, vejamos o que diz sobre o domingo, dia 6 de julho, Lucas capítulo 10, versículos do 1 ao 12, 17 ao 20. É um texto do Frei João Mário Barbosa Machado, da Ordem dos Frades Menores, franciscano, não é? A missão dos 72 discípulos é a missão de todos nós, cristãos batizados, discípulos e missionários. A iniciativa é de Deus, que envia seu Filho, e o Filho escolhe e nos envia para o trabalho de sua colheita, que é urgente, exigente e desafiadora, tendo como modelo a missão dos seus apóstolos e discípulos. A missão é praticada na comunidade e em comunidade, no caminhar juntos, indo ao encontro dos necessitados, das realidades e dos desafios. Desafios estes que são muitos. Mas
Os trabalhadores são poucos, a messe é grande, os trabalhadores são poucos, é preciso promover a vida e testemunhar o evangelho por meio de uma fé sólida, com formação cristã autêntica e de despojamento. Enfim, pedi ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para colher os frutos que já estão maduros, e depois o reino de Deus está próximo de vós. Agora vamos aos santos do dia, porque eles propagam a palavra de Deus. Santo do dia 6 de julho, São Paládio, que foi bispo, faleceu no ano 432. Foi enviado pelo Papa Celestino I às Ilhas Britânicas para pregar aos gentios e combater a heresia pelagiana. Santo do dia 6 de julho, São Pedro Van Zuolong, mártir. Faleceu em 1900, morreu enforcado na província de Hebei, na China. Isto aconteceu durante a perseguição dos Boxers por negar-se a cultuar os ídolos pagãos. Olha, por manter-se firme com Cristo Jesus, na fé, na Igreja Católica, São Pedro Van Zuolong foi morto, tornando-se mártir cristão. Santa do dia 6 de julho é Santa Maria Gorete, virgem mártir, faleceu em 1902. Ela morreu apunhalada em defesa de sua virgindade antes de completar 12 anos, gente. Uma santa menina, mocinha. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, Maria Gorete foi uma virgem mártir que encantou e continua enriquecendo os cristãos com seu testemunho de sim a Deus e não ao pecado. Nasceu em Corinaldo, centro da Itália, no ano de 1890. Era de família pobre, numerosa e camponesa, mas muito temente a Deus. Com a morte do pai, Maria Gorete, com seus parentes, foram morar num local perto de Roma, sob o mesmo teto de uma família composta por um pai viúvo e 2 filhos, sendo um deles Alessandro. Aconteceu que este jovem, por várias vezes, tentou seduzir Gorete, que ficava em casa para cuidar dos irmãozinhos. Olha que coisa. E por ser uma menina temente a Deus, sua resposta era cheia de maturidade. Não, não, Deus não quer, é pecado. Santa Maria Gorete certa vez estava em casa e em oração, por isso, quando o jovem, que era de maior estatura e idade, tentou novamente seduzi-la, Gorete resistiu com mais um grande não. A resposta de Alessandro foram 14 facadas. Enquanto da parte de Gorete, percebemos a santidade na confidência à sua mãe. Sim, o perdoo. Lá no céu, rogarei para que ele se arrependa. Quero que ele esteja junto comigo na glória eterna. Olha, é preciso ter um amor muito grande. Esse é o amor de Cristo Jesus, gente. Perdoar um assassino. Assassino de seu corpo, jovem, um corpo de menina. O martírio desta adolescente de apenas 12 anos foi a causa da conversão do jovem assassino, que depois de sair da cadeia, esteve com as 400.000 pessoas na Praça de São Pedro na ocasião da canonização dessa santa, ao lado da mãe dela, que o perdoou também. Santa Maria Gorete manteve-se pura e santa por causa do seu amor a Deus. Por isso reina na glória com Cristo. Sua beatificação foi celebrada no dia 27 de abril de 1947 pelo Papa Pio XII. E em 24 de junho de 1950 o mesmo celebrou a canonização da santa. Sua festa é celebrada no dia 6 de julho. Santa Maria Gorete é tida como a santa da castidade, da juventude, das vítimas de estupro, da pureza de coração e do perdão. É representada segurando lírios que simbolizam sua pureza e com vestes brancas, sinal de sua virgindade. A minha oração. Santa Maria Gorete, interceda por mim junto a Deus, para que eu possa ser também casto e puro, de corpo, mente e coração.
que eu não tema entregar a minha vida por amor a Deus. Amém. Santa Maria Gorete, rogai por mim, rogai por nós. Santa Maria Gorete, rogai por esse povo que tanto precisa de conversão, minha santinha. Bem-aventurado do dia 6 de julho, Beato Tomás Alfield, presbítero e mártir, faleceu em 1585. Foi um anglicano convertido ao catolicismo. Ele recebeu, na França, a ordenação sacerdotal. Retornando à Inglaterra, foi preso e, sob torturas, renegou a fé. Depois, arrependido, retornou à Igreja Católica e sofreu o martírio. Beato Tomás Alfield, rogai por mim, rogai por nós. Bem-aventurado do dia 6 de julho é o Beato Agostinho José Desgardins, mártir, faleceu em 1794. Foi um monge cisterciense que, durante a Revolução Francesa, essa famigerada revolução que prejudicou tantos cristãos, ele foi encarcerado num navio-prisão. Ali, Agostinho José Desgardins morreu contagiado por seus companheiros enfermos, dos quais cuidava. Bem-aventurada do dia 6 de julho, Beata Maria Teresa Ledóchowska, virgem, faleceu em 1922. Foi uma nobre austríaca, fundadora do Instituto de Missionárias do Sodalício de São Pedro Claver, em Roma, dedicado a auxiliar as missões na África. Bem-aventurada do dia 6 de julho é a Beata Nazária de Santa Teresa Marchmesa, virgem, faleceu em 1943. Nazária foi uma freira de origem espanhola falecida em Buenos Aires. Fundou na Bolívia o Instituto das Missionárias Cruzadas da Igreja. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz, já aqui em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal, estamos lidando com o Deus que é onisciente, onipotente e onipresente. Até o pai na terra dá um não para o filho quando vê que é o melhor. Imagine, se eu receber um não de Deus, eu vou me injuriar com isso? Nunca. Temos que acatar, aceitar. E agora eu clamo, Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja pronto. Creia em Jesus como Deus, como de fato ele é, segunda pessoa da Santíssima Trindade, nesse mistério do Pai, Criador, do Filho, Redentor, do Espírito Santo, nosso discernidor, nosso santificador. Creia em Jesus como Filho, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado mortal. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6 /.